Aleluia! Na parte de quinta-feira, fugitivo e errante pela terra. A imagem de um fugitivo é alguém sempre correndo, fugindo, sempre estressado, sempre se escondendo, sem paz, sem descanso. Essa é a imagem que me vem quando eu penso em Caim como um fugitivo e errante pela terra. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, vamos ler os versos 1 até o verso 12. Aqui nós lemos. Gênesis capítulo 4, verso 1 até o verso 12. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais ao seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. A outra tradução diz: e se agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Deus se agradou porque Abel era obediente. Abel trouxe exatamente o que Deus tinha pedido: um cordeiro. Houve derramamento de sangue, houve o perdão dos pecados. Mas no caso de Caim, não houve derramamento de sangue, porque ele não trouxe um cordeiro, ele trouxe os frutos da terra. Ele não obedeceu o que Deus pediu. Mas, diz o verso 5, mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse para Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Queridos, Caim foi perante o Senhor, levando suas queixas. A incredulidade estava no coração de Caim, incredulidade com respeito ao sacrifício prometido e à necessidade de ofertas sacrificais. A dádiva de Caim não expressava arrependimento pelo pecado. Caim achava, como muitos hoje ainda acham, que se arrepender é uma demonstração de fraqueza. Mas, queridos, Deus exige arrependimento dos nossos pecados. Só existe salvação em Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Porém, Caim confiava nos seus méritos próprios, nas obras das suas mãos. Ele desprezou o cordeiro, ele desprezou a promessa feita por Deus para a remissão dos nossos pecados. Deus não fez de Caim um fugitivo e errante pela terra. Foi ele próprio, como resultado das suas ações pecaminosas, desobediência a Deus, que ele se tornou um errante e fugitivo. Caim não encontrou descanso em Deus. E sabem, queridos, não existe outra forma para encontrarmos o descanso. É somente em Deus. Deus, quando olhou para a oferta de Abel, se agradou da oferta, porque era uma oferta de obediência, de arrependimento dos seus pecados. O foco do olhar cuidadoso e atento de Deus não é tanto para a oferta, mas para a atitude do ofertante. A rejeição da oferta de frutos de Caim não foi uma reação arbitrária de um Deus obstinado, mas o processo de considerar e pesar o caráter, pesar as atitudes e as motivações de quem trazia a oferta. É uma ilustração do juízo investigativo. Vamos ler a sequência deste diálogo entre Deus e Caim. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4 e vamos ler a partir do verso 8. Aqui nós lemos: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor:
É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Quando você lê o relato de Gênesis capítulo 4, você percebe que não havia arrependimento em Caim. Em nenhum momento ele pediu perdão por ter assassinado seu próprio irmão Abel. Não havia arrependimento. O que ele disse foi: maior é a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ele não confiou no perdão de Deus. A vida de um fugitivo é uma vida perturbada, sem descanso, sem paz. E assim foi a vida de Caim. Quando tentamos fugir da presença de Deus, ficamos inquietos. Tentamos preencher o anseio pela graça divina com coisas, relacionamentos ou com uma vida excessivamente ocupada. Porém, queridos, nada disso pode preencher o vazio que existe na alma humana pela ausência de Deus. Caim começou a construir uma dinastia e construir uma cidade. A Bíblia diz que ele começou a construir cidades. Nunca foi plano de Deus que vivêssemos em grandes cidades. Aqui diz em Gênesis capítulo 4 e o verso 17: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho, Enoque. Queridos, nós não sabemos o nome da esposa de Caim, mas nós sabemos que ele se casou com a sua própria irmã. Assim era naquele tempo, eles se casavam entre irmãos. A Bíblia menciona que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Não menciona o nome das filhas, mas eles tiveram filhos e filhas. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5 e vamos ler aqui Gênesis capítulo 5 e o verso 4 e 5. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. A Bíblia deixa claro que ele gerou filhos e filhas. Embora a Bíblia não fale o nome de nenhuma das filhas, mas certamente Caim se casou com uma das suas irmãs. Lembrem-se que Abraão era casado com a sua própria irmã, Sara era irmã por parte de pai. Porém, no tempo em que Deus conversou com Moisés, no tempo em que Moisés viveu e que ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, ali Deus mandou proibir o casamento entre irmãos. A bênção da paz, a bênção do descanso físico, emocional e espiritual só é possível perto de Deus, em comunhão com Deus. Deus ainda hoje tem uma bênção especial para aqueles que se lembram de separar um tempo especial cada manhã, antes do sol nascer, para estar aos pés de Jesus Cristo, estudando a palavra de Deus, orando, meditando na palavra de Deus e pedindo a bênção do Espírito Santo. Queridos, Deus tem uma bênção especial para aqueles que começam o dia com Deus e terminam o dia com Deus. Para estes, o dia inteiro está abençoado por Deus. Eu quero ler para vocês uma história, uma experiência linda que aconteceu ali no Ceará, sobre o descanso no sábado. A família dessa história vivia no Ceará e eles dependiam da pesca diariamente para a sobrevivência. A pesca era feita em grandes alçapões construídos de bambu. Quando a maré subia, os peixes entravam no alçapão e ficavam ali presos. Naquela comunidade existiam 14 alçapões para as 14 famílias que viviam ali. Um dia, os membros de uma dessas 14 famílias, eles decidiram ser batizados na igreja adventista do sétimo dia. Logo após o batismo, aconteceu algo surpreendente. Nenhum peixe entrou no alçapão. Foi uma semana angustiante para eles, com o alçapão vazio e a renda da família comprometida. Um mês se passou, um mês, e nada de peixes. A dívida no armazém estava só subindo, só aumentando. Os vizinhos culparam a guarda do sábado. Eles diziam: é porque vocês guardam o sábado, por isso não estão pegando peixe nenhum.
desistam de guardar o sábado e vocês voltarão a apanhar peixes. Mas aquela família tinha tomado uma decisão firme ao lado de Jesus e pela obediência aos mandamentos de Jesus, e eles disseram: não negaremos o nosso Jesus. Responderam eles: preferimos morrer a desobedecer a Deus. As orações se tornaram constantes naquela família. Logo depois de uma dessas orações, aconteceu um milagre. Numa quinta-feira à noite, um peixe de 100 quilos entrou no alçapão, ficou preso ali. Movidos pela gratidão, os pescadores se ajoelharam na praia e agradeceram a bênção recebida. Na sexta-feira, pela manhã, havia mais 3 grandes peixes dentro do alçapão. Ao pôr do sol daquela sexta-feira, havia mais 6 peixes dentro do alçapão. Os pescadores, evitando entrar nas horas do sábado, ocupados com a pescaria, eles resolveram recolher os peixes só depois do dia do Senhor. Eles deixaram para retirar os peixes do alçapão depois de passado o sábado. Os vizinhos os chamaram de tolos, mas eles continuaram firmes. Disseram: só recolheremos os peixes depois do sábado. Os pescadores vizinhos acharam que os peixes iam quebrar o alçapão devido ao grande peso, mas os pescadores adventistas guardaram o sábado. Depois do pôr do sol, foram recolher os peixes. E sabem o que existia ali naquele alçapão? Não somente 6 peixes, mas 22 grandes peixes e dezenas de peixes pequenos. Ao todo, eles conseguiram 2.500 quilos de peixe. Que milagre! A família trabalhou a noite inteira, de sábado para domingo, vendeu os peixes, colocou alguma economia no banco e ainda ajudou a pagar a metade do custo para a construção de uma capela na aldeia. Deus não se esqueceu daqueles que são fiéis a Ele. Hoje, Deus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente, Deus é o mesmo. Deus nos deu um mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, versos 8 ao verso 11. Queridos, Deus tem uma bênção especial para aqueles que confiam nele. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Deixo com você a bênção e a paz do meu Jesus. É em nome dele que eu oro. Amém.